Caro telespectador, muito boa noite. A nossa convidada de hoje é a dermatologista doutora Mísia Martins, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e veio conversar conosco para atualizar-nos sobre os recursos da sua especialidade na estética dos homens. Tudo bem, Mísia? Tudo bem, doutor Leão. É um prazer estar aqui novamente. Mísia, em busca da boa imagem, os homens mudaram muito ultimamente, né? Aquele sentimento de machão, de tudo, que era coisa até para quem é afeminado, hoje não existe mais, né? E eles aderiram mesmo aos cuidados com a pele? Sim, eles aderiram. Essa questão de que o tratamento masculino mexe com a macheza realmente já ficou para trás. A gente tem hoje uma grande parcela de procura de homens no consultório dermatológico, porque eles entenderam que o autocuidado e a autoestima, além de serem benéficos para eles mesmos, também melhoram sua performance nas relações sociais, no trabalho. Então, isso tem sido um ponto bem positivo. Essa apresentação é importante, né? É extremamente importante, porque a imagem ela fala sobre nós sem a gente falar uma palavra sequer. Então, uma boa imagem já é capaz de trazer confiança para os homens. Ô, Mísia, o tratamento da pele do homem e da mulher, existe alguma diferença na abordagem e no uso de alguns medicamentos para isso entre a pele masculina e a pele feminina? Sim, a gente tem diferenças, né, importantes entre a pele masculina e a pele feminina. A pele masculina, usualmente, é uma pele, aqui na nossa região Nordeste, ela é mais oleosa, ela é mais espessa. Então, digamos assim, a pele masculina, ela aguenta umas pancadinhas a mais, digamos assim. Mas realmente a abordagem é diferente, porque diferente da mulher que desde pequena entra em contato com cosméticos com muita frequência, o homem, muitas vezes, a gente educa esse homem a usar cosméticos. E a prescrição para o homem, eu costumo dizer que ela tem que ser enxuta e muito eficiente. Você que trata ambos os sexos, qual deles é mais vaidoso, o homem ou a mulher? Olha, eu ainda acho que a mulher é mais vaidosa, mas eu consigo perceber que a procura do homem pelo bem-estar e pela beleza realmente aumentou. Agora, existem, claro, exceções de que homens extremamente mais vaidosos que mulheres acontecem, mas eu acho que a mulher ainda é um pouco mais cuidadosa nesse sentido. E quais são os principais cuidados em casa que os homens devem ter com a pele, que normalmente não tem? Acho que o homem brasileiro, ele conseguiu já aprender a se proteger da queimadura solar. A gente já vê que o homem já aderiu ao uso do protetor solar, embora não com a reaplicação e a frequência devida. Mas assim, eu acho que uma rotina simples que ajuda a saúde da pele do homem é uma higiene adequada, a proteção com a hidratação adequada, porque acreditem, pele oleosa precisa de hidratação e ela se beneficia muito com isso, e uma rotina simples e eficiente de proteção solar. Com esse trio, o homem já consegue ter uma melhora significativa na qualidade da pele. Essa não exposição tão propagada ao sol, às vezes também não é maléfica, não, no sentido da absorção da vitamina D. Tudo em excesso é maléfico. Então, a gente na dermatologia costuma dizer o seguinte: você não está proibido de tomar sol, você só está proibido de sofrer uma queimadura pelos danos que essa queimadura pode trazer. Não só na questão estética, porque realmente a queimadura solar é o principal fator que envelhece, além do envelhecimento natural. Mas a queimadura solar, ela comprovadamente pode causar câncer de pele e nossa região é tropical, então a gente tem que ter esse cuidado. Mas assim, é possível fazer o equilíbrio entre uma exposição solar suficiente para você formar a vitamina D, que está ali 10 a 15 minutos por semana, num paciente jovem e adulto. Quando a gente fica mais velho, realmente a formação de vitamina D já vai cair. Então, a suplementação vai ser indicada. Não necessariamente você é obrigado a tomar sol para poder conseguir fabricar a vitamina D quando você está bem mais velho. Às vezes a paciente chega assim e diz, doutor, eu não levo sol nenhum, agora quando eu era mais jovem eu tomei muito sol. Esse efeito é cumulativo? Como é que é? Esse efeito é cumulativo porque o dano ao DNA ele é cumulativo. E é exatamente por isso que a gente sempre fala que a gente deve evitar a queimadura. Porque existe uma exposição natural diária, todos nós temos um mínimo de exposição. E essa questão de tomar sol é legal para o bem-estar, né? O ritmo circadiano, o acordar e dormir, a gente precisa do sol. A gente só não precisa da queimadura.
Quais são os cuidados que o homem deve ter com a pele, assim, em termos de uso de creme? Você indica alguma coisa, fora a não exposição solar? Além de evitar queimadura solar, o que a gente vê no dia a dia é, como eu falei, a prescrição para o homem ela é mais enxuta. Ela tem que ser mais prática e muito eficiente. Se eu passar uma lista muito grande de medicamentos, por mais que eles sejam bons, há uma grande chance de ter falha. Então, o homem é muito adepto do tratamento no consultório, porque ele é prático e costuma ser rápido. E, de preferência, os tratamentos que não gerem a um nível de dor elevado. Tem que ser uma dor médio para baixo, né? Se for dor muito grande, aí ele já vai correr. Quais são os procedimentos mais procurados? Aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, o queridinho dos homens é o Botox. É o procedimento mais realizado e mais procurado por homens. Depois do Botox, eu creio que as tecnologias, pelo menos na minha prática diária, as tecnologias de rejuvenescimento, laser, ultrassom microfocado, radiofrequência, tem um papel muito importante, porque a gente consegue tratar a pele, consegue tratar várias camadas do rosto e do corpo também, e não deixar vestígio. Então, a gente não precisa tirar o homem da sua rotina diária, dos seus compromissos, para ele se cuidar. Os nano-enxertos FET, você faz também? Então, terapia regenerativa eu acho extremamente interessante para quem tem aquele receio de usar produtos injetáveis que não são do seu próprio corpo. Dá um bom grau de rejuvenescimento, sim, mas tem um períodozinho de pós. Então, nem sempre o homem muito ativo entra, né? Ele gosta de fazer esse tipo de tratamento. Mas eu, particularmente, acho um tratamento que tem um grau de rejuvenescimento muito interessante. Os peelings de fenol que foram tão badalados e agora estão condenando, como é que... Na verdade, tá isso? O fenol, a gente sofreu muito com a proibição por conta de uma morte que acabou acontecendo por conta de uma pessoa que nem era profissional de saúde, estava manipulando o fenol, que realmente é uma substância de rejuvenescimento, quando bem utilizada, excelente, mas é um peeling profundo que precisa de monitorização de coração, precisa de um preparo e precisa de um ambiente cirúrgico para realizar. Então, com a proibição do fenol, houve aí uma limitação para alguns procedimentos estéticos, mas também de doenças, que a gente também tratava com o fenol. E, recentemente, tem uma normatização do Conselho Federal de Medicina sobre a utilização do fenol, que já foi aprovada. Mas a gente ainda precisa da liberação da Anvisa para que a gente volte a executar o procedimento. Então, por enquanto, a gente está usando outras técnicas e outras tecnologias que entregam resultados semelhantes. etc. Né? TCA, laser de CO2, lasers ablativos, combinação de técnicas que são muito bem-vindas. Os lasers logo que apareceram, foi uma febre danada em cima disso também, mas aí teve muitas sequelas, né? Eu não acredito muito nesses lasers assim, de superfície para ter esse resultado tão bom, não, né? Na verdade, é assim, a gente é capaz de graduar o que a gente quer de resultado. Aqueles lasers que havia há muito tempo atrás eram feras não muito bem domadas. Não é o que a gente tem hoje. A gente tem uma tecnologia muito mais eficiente e um conhecimento muito maior. Então, a gente consegue entregar resultados muito melhores com um nível de risco bem mais baixo do que há 20 anos atrás. Mas quando a gente quer um resultado muito, muito, muito grande, usualmente a gente vai precisar de ou repetições de sessões de laser bem programadas, ou então de uma pega mais agressiva, que nem todo mundo quer passar, porque tem pós-operatório. Mas todo ano tem um laser diferente, né? Que é melhor do que o outro, quer dizer, sinal que o anterior não estava bom. Essas tecnologias eu acho que têm prejudicado muito a medicina, entendeu? Porque elas botam, o paciente chega não procurando, já procurando aquele procedimento, não a indicação do profissional. Ele já diz, eu quero isso, porque foi indicado pela propaganda em cima da tecnologia, feito pelos fabricantes da tecnologia. Na verdade,
Será que o ser humano não gosta de novidade? O ser humano gosta de novidade. Então, aí é uma questão mas a gente de um apelo comercial. Tem que filtrar a novidade benéfica. Exatamente. Certo? E não vou dizer que seja maléfica, mas que às vezes não adianta de nada. Ela é apenas dispendiosa para o paciente. Pode ser mais dispendiosa e muito pouco eficaz. A gente vê, infelizmente, muito isso no Brasil, tem muito modismo, né? Qual é a trend do momento? Qual é o procedimento que está na moda? E muitas vezes não tem nem regulação ainda para aquilo ali. Não houve nem estudo para comprovar que aquilo ali é seguro. Você que é de dentro, você sabe que, por exemplo, um fenol bem feito é incomparavelmente melhor do que qualquer tipo de laser. Eu costumo dizer que pode dar um resultado sensacional se muito bem indicado, mas principalmente muito bem executado. Mas a gente consegue ter resultados muito especiais com laser? Consegue. A gente também consegue. Não posso dizer que é equivalente a um fenol. Praticamente zero custo, né? Mas a gente tem outros procedimentos, para quem não quer um pós-operatório dramático, como é o do fenol. A gente tem outros procedimentos que entregam resultados muito bons também. Então, aí tem que adequar o perfil do paciente. Nem todo homem quer um pós-operatório dramático. Lógico. Você, se tiver alguém que tenha dúvida a respeito desse questionamento que a gente fez aqui, eu puxei isso mais nesse sentido só, pode ir no seu consultório, lhe procurar para tirar essa dúvida. Onde é que vai lhe encontrar? Bom, vocês podem me encontrar pelas redes sociais. O meu Instagram é @MísiaMartinsDermato. E lá na bio do Instagram tem o nosso link para agendamento. E também, se você quiser, pode me mandar um direct. Vai ser um prazer te responder. E certamente vai achar um excelente profissional, pode ter certeza. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, doutor Leão, mais uma vez. Prazer é todo nosso. E você em casa não sai daqui. Voltaremos com outro bloco do Medicina Estética. Você sabe a diferença entre infertilidade e impotência sexual? Hoje você vai ficar sabendo sobre tudo sobre a saúde do homem comigo, Dr. Dimas Antunes. Ficou interessado? Então continue comigo até o final. E para me ajudar a tirar as dúvidas da audiência, neste episódio eu convidei meu colega, o cardiologista Dr. Caio Sena. Tudo bem contigo, Caio? Tudo bem, obrigado pelo convite. Dr. Caio Sena é cardiologista com uma forte atuação em nutrologia e medicina do esporte e equilíbrio hormonal. E hoje ele traz dúvidas que todos têm sobre a saúde do homem. Vamos lá, Caio? Vamos lá. O tema de hoje é diagnóstico e causa da disfunção erétil, um tema super delicado para os homens. Então, Caio, vamos lá? Vamos começar com as perguntas da audiência? Então, Dimas, para começar, o que exatamente é a disfunção erétil e quando ela passa a ser considerada um problema de saúde? Perfeito. Então, disfunção erétil é a incapacidade de ter ou manter uma ereção. É óbvio que, pontualmente, um paciente não tem uma ereção satisfatória, isso não chega a ser nenhum problema, não chega a ser nenhuma doença. Mas, reiteradas vezes, a gente chama isso de disfunção erétil. O Marcelo Teixeira, do bairro da Iputinga, pergunta: Dr. Dimas, existe uma idade em que o problema se torna mais comum ou homens jovens também desenvolvem disfunção erétil? Perfeita pergunta dele, né? Disfunção erétil é um problema de saúde que ela acomete homens com uma frequência cada vez maior com a idade. Em pacientes jovens, em torno dos 40 anos, cerca de 20% dos homens vão apresentar disfunção erétil. E aos 70 anos, 58%, 59%. Então daí a gente já vê que com o passar do tempo, a tendência é aumentar esse problema. Mas pacientes jovens também podem ter. Quando o paciente procura ajuda, como é feito o diagnóstico? Quais são os exames ou avaliações para serem feitas? Perfeito. Então, primeiro começa com uma boa conversa, né? Se aquilo ali foi pontual, em que situação aquilo ali aconteceu. Diante de um paciente que realmente não está conseguindo ter ou manter a ereção, já está dado aí o diagnóstico sindrômico de disfunção erétil. Existem alguns métodos complementares ao diagnóstico que podem ajudar, como o ultrassom Doppler peniano, os exames de laboratório para a gente ver as taxas hormonais do paciente, nível de glicose, se o paciente tem diabetes ou não. O Roberto Aguiar, do bairro das Graças, pergunta: Dr. Dimas, quais são as principais causas da disfunção erétil? Perfeito. A gente pode dizer que a disfunção erétil ela tem causas em dois grandes blocos. Disfunção erétil de causa psicogênica pura, e aí quando eu estou falando psicogênica, eu não estou falando que ela não existe. Ela existe, mas de uma abordagem diferente. É uma depressão, é um transtorno de ansiedade, né? algum problema financeiro, ou pessoal que aquele paciente esteja passando. E o outro grande bloco é a disfunção erétil de causa orgânica, quando
existe um erro no maquinário da ereção, vamos dizer assim. Dessas causas orgânicas, são 5 grandes pilares. Você pode ter uma disfunção de causa vascular, que é a grande causa. Os vasos que estão irrigando o pênis não estão legais, não estão levando sangue de uma forma adequada. E aí, os fatores são todos os mesmos fatores para infarto que você tanto trata, né? Colesterol aumentado, diabetes, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, obesidade. Outra grande causa são as causas hormonais. Então, paciente que tem testosterona baixa, outros hormônios alterados, como o hormônio da tireoide, então prolactina e afins. Terceira grande causa orgânica é a causa neurogênica, problemas neurológicos, AVC, Alzheimer, neuropatia diabética, enfim, pós-operatórios de algumas cirurgias grandes podem machucar também, né? Quarto bloco são as causas penianas propriamente ditas, né? Problemas na arquitetura do pênis, como a curvatura peniana, a doença de Peyronie, e finalmente medicamentoso. Algumas medicações podem atrapalhar ou até mesmo causar disfunção erétil. Dimas, a nossa audiência já deve estar querendo mais informações. Como eles fazem para acessar você ou marcar uma consulta contigo? Perfeito. O meu Instagram, minha rede social é Dr. Dimas Antunes, né? Eu tenho um site também, Dr. Dimas Antunes, e lá tem todos os canais de comunicação, o Linktree, o contato de WhatsApp ficam presentes. Caio, muito obrigado pela sua participação de hoje. Eu que agradeço o convite. E é que vamos aproveitar, Caio, e deixar também o teu contato das mídias sociais. Sim, quem quiser acesso a meu contato, @CaioAcena, lá tem todos os contatos para tanto a consulta presencial quanto online. E você, espectador da TV Nova e das mídias sociais, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Nos vemos no próximo sábado. Até lá. Olá, eu sou o Dr. Rodolfo Campos, médico, e neste bloco vou subir o microfone do nosso titular, Dr. Leão, para entrevistar ele. Tudo bem, Dr. Leão? Tudo bem, Rodolfo? Pronto para a entrevista? Prontíssimo. Hoje vamos falar de um tema que traz muita curiosidade ao público, que é a cirurgia do contorno corporal, justamente uma área que ele domina, um assunto que o Dr. Leão domina e vai falar aqui pra gente. Depois de um emagrecimento importante, a flacidez corporal é uma queixa comum. Quais são as principais cirurgias para tratar isso? Normalmente, Rodolfo, as principais cirurgias na mulher é a sobra da mama, é a sobra de pele no abdômen. Essas são as fundamentais. Mas tem a braquioplastia, que é a retirada de pele do braço, e a cirurgia da área crural, da face interna da coxa. Existe algum momento ideal para indicar a cirurgia plástica após a perda de peso? É indicado em torno de 2 anos após a perda de peso. Isso tanto com a gastroplastia como com o uso de canetas emagrecedoras. Quando o emagrecimento é grande, como você decide por onde começar a cirurgia sem sobrecarregar o paciente? Normalmente essa decisão é feita pelo paciente, entendeu? Ele vai achar a área onde ele está se incomodando mais e a gente pode fazer, inclusive pode fazer 2 cirurgias por vez. Certo? No caso da mulher, faz a barriga com a mama, depois faz o braço com a perna, às vezes quando há uma sobra também de pele no rosto, pode fazer um lift facial, sobra de pele de pálpebra. Varia muito de paciente para paciente. Doutor Leão, lá no consultório eu vejo muitos pacientes que têm lipedema e que a gente trata o lipedema durante o processo de emagrecimento, mas que ainda fica o resíduo e principalmente o efeito, assim, pós-emagrecimento, que é o excesso de flacidez nas pernas e que, ao meu ver, elas parecem ter indicação de fazer uma cirurgia plástica realmente reparadora. Como é isso no dia a dia do senhor? Essas pacientes que chegam para o senhor e uma queixa principal das que já consultaram profissionais é a recuperação. O lipedema hoje é um tratamento à parte que a gente faz dentro da cirurgia plástica, entendeu? Com o uso de drenagens, com o uso de massagem, às vezes até de cirurgias vasculares, para que haja uma circulação melhor. Porque normalmente o lipedema é a retenção do líquido no espaço intersticial. E às vezes não é nem a gordura, entendeu? Sim. E sobre a recuperação de quando o senhor chega a fazer uma cirurgia reparadora na área das coxas, como é a recuperação da paciente? Eu digo sempre que você vai trocar as sobras da pele por cicatrizes. Onde você tiver uma sobra de pele, você só vai conseguir tirar essa sobra de pele se o paciente não for um paciente jovem, que possa ter um poder de retração dessa pele bom ainda, só vai conseguir tirar isso através de incisões, ou seja, trocando por cicatrizes. Certo.
E também sobre a face. A face costuma denunciar bastante o emagrecimento severo, principalmente quando perde bastante peso, né, em pouco tempo, faz uso desencadeado, realmente sem acompanhamento e perde bastante massa magra, né? E também perde bastante colágeno. O que mais muda no rosto desses pacientes que o senhor vê? Geralmente é essa queda da face, entendeu? A parte gordurosa, Sim. ela vai embora e a pele ela perde a conexão com a musculatura, fazendo que com isso haja uma pitose, uma queda da pele que só pode ser refeita através de uma suspensão. No caso, como o nome já está dizendo, lift, que é um levantamento facial. Doutor Leão, deixe seu contato para quem quiser mais informações. O meu contato aqui embaixo, você vai ver, rede social, Manuel Emílio Leão. Doutor Leão, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Rodolfo, a sua participação aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo conosco. Espero contar com você em outras ocasiões. Estou completamente disponível. Obrigado pela oportunidade. E você de casa, continue conosco, que voltaremos após o intervalo. E agora vamos realizar na nossa linda paciente aquilo que ela mais gostaria de realizar, que é dar uma melhoradinha nesse nariz dela. Vamos hoje fazer a técnica da rinomodelação, que é o Yarhoff Nose, que é uma técnica que eu junto fios e também o preenchedor, só para dar uns toques. E vamos lá? Então, e aí, o que é que mais lhe incomoda nesse nariz, que você reclama dele? O que mais te incomoda de verdade? Que você é muito linda, mas aí sempre a gente vê um ponto na gente que a gente não gosta muito, né? Isso. E aí? Quando eu vejo as fotos, principalmente fotos de perfil, eu acho que o meu nariz ele é muito largo nessa parte superior e eu acho que ele não tem uma harmonia com o restante do meu rosto. Então me incomoda muito, eu acho ele muito largo e desproporcional ao meu rosto. Entendi, ótimo. Então, mas vamos deixar ele agora então mais fino e mais proporcional, tá? Ok. Então, é o que ela realmente fala, que o nariz, ele é o centro do nosso rosto. Então, se você tem esse nariz proporcional aos quintos da face, que é o que a gente vai fazer aqui, então isso sim vai trazer a ela uma harmonia e ela vai se achar bem mais bonita, com certeza. Ó, essa região dela aqui, observem que é o radix, ele é uma região que ela é bem baixa aqui, na junção com o osso daqui da região frontal, e então nessa junção aqui, observem que ele está muito baixo. Então a gente vai o quê? Dar uma melhora aqui e também vamos fazer isso aqui, ó, para fazer esse nariz ficar um pouco mais fino nessa região do dorso. E ao mesmo tempo o quê? Que ela já tem toda essa região aqui bem bonita já, olha esse ângulo dela aqui como tá bem bonito, mas o dela é mais essa região do dorso que ela é mais larga. Então a gente vai mostrar mais ou menos a marcação disso aqui. Esse é um fio Nuse específico para nariz. Tem um fio de tração, porém ele tem o tamanho de 38 milímetros, então ele é específico para a região do nariz.
vamos agora colocar nos pontos estratégicos o preenchedor. E o preenchedor só pode ser colocado até 0,02 no máximo em cada bolos desse que nós vamos usar.